Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Salmo 89, versículo de número 1. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós vimos Samuel chama o povo ao arrependimento e o povo se reúne e o povo clama a Deus e Deus atende a voz do seu povo. Samuel também conclama e assim o povo também vence os filisteus numa grande batalha. Só que nesse mesmo período, nesse mesmo tempo, nesse mesmo momento, agora o povo de Deus, olhando para os outros povos, vê que todos os povos têm um rei. Agora o povo, ele pede a Samuel um rei também. Ou seja, o povo olhando para fora, olhando que todos os reinos tinham um rei, eles agora pedem a Samuel para que constituísse um rei sobre eles. E tendo Samuel envelhecido, ele constituiu juízes, os seus 2 filhos sobre Israel. E os seus 2 filhos andaram não conforme os caminhos de seu pai. Os 2 filhos não fizeram segundo aquilo que o pai dele tinha feito, Samuel. Não foram homens verdadeiramente tementes a Deus e que acertavam nas suas decisões. E isso causou indignações ao povo de Deus. Anciãos e todo o Israel se congregaram e vieram a Samuel. Ou seja, aqueles homens ali vendo as atitudes do filho de Samuel, achando que o filho de Samuel poderia ser uma bênção como Samuel era no meio dele. Eles não se agradaram dos filhos de Samuel e se congregaram, juntaram entre eles, entraram em acordo e foram ter com Samuel. E ele disse a Samuel: tu já está velho e seus filhos não andam em teus caminhos. Constitui sobre nós um rei, assim como essas nações têm, nós também queremos um rei. Olha só que interessante. Esses homens, eles sentem o desejo em seu coração, conversam entre eles, congregam entre eles, e assim eles vão até Samuel e dizem a Samuel: nós queremos um rei, porque seus filhos não andam de acordo com o que é para andar, e você já está velho. Então nós queremos um rei como a essas nações, como essas outras nações que têm reis, nós também queremos um rei. E essa fala, esse pedido, não agradou a Samuel. E Samuel orou ao Senhor. Aquilo lhe trouxe angústia para o coração de Samuel. Samuel, vendo esse relato dos seus filhos, Samuel vendo o relato do povo, o povo não se agradando dos filhos e não se agradando também de Deus. Deus vinha no meio do povo, governava sobre o povo, reinava no meio do povo. E agora o povo, ele não quer mais olhar para Deus, mas quer olhar para alguém humano, para uma pessoa física, para uma pessoa que pudesse governar sobre ele. Isso traz indignação ao coração de Samuel. E Samuel vai conversar com Deus, a orar a Deus. E Deus lhe diz: Samuel, atende a voz desse povo, pois não rejeitaste a ti, mas rejeitaste a mim. Eles não enxergam o que eu fiz para eles desde o Egito até agora. E o que acontece? Dê a eles o que eles estão pedindo. E Samuel é exortado pelo Senhor a dar algumas recomendações ao povo. Olha só, já que o povo quer um rei, então fala para o povo algumas coisas. Está lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 10 a 22, que diz o seguinte: referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavalheiros, para que corram adiante deles. E os porá uns como os capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores.
as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Olha só o que está acontecendo. O povo pediu o rei, então o Senhor deu algumas exortações para que o povo cumprisse. Então o Senhor começou a falar a Samuel, e Samuel falou ao povo: olha, o rei, ele vai ter prioridade sobre a casa de vocês, sobre os filhos de vocês, sobre a lavoura de vocês. Ele vai constituir pessoas para trabalhar com ele nos campos de guerra, aparelhar os carros, para fazer armas para a batalha, para o exército. Vai acontecer isso e aquilo, e o povo, mesmo assim, o povo quis um rei que não fosse o nosso Deus, quis ficar sob o jugo de uma pessoa, independente se aquele rei fosse bom, oprimisse e abençoasse ele, ou ruim e oprimisse eles, porque o Senhor disse que não interferia caso eles viessem contra o rei. Então que tristeza para o povo de Israel naquele momento, pedir ao profeta Samuel um rei para que governasse sobre eles, sendo que Deus estava com eles, sendo que eles tinham a narrativa dos grandes feitos do Senhor desde o Egito até aquele momento. Mas se o povo quer um rei, o Senhor vai permitir que eles tenham um rei. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, homem de bens, homem que seus patriarcas eram homens de bens. Ele tinha um filho chamado Saul. Era um homem muito belo, um homem muito bonito em Israel, no qual ele se destacava. Não havia um homem igual a Saul em Israel. As jumentas de Quis sumiram. Então ele mandou Saul e um moço a procurarem. E Saul e o seu moço saíram pelas cidades a procurar suas jumentas e não estavam encontrando, né? A ponto de eles chegarem a uma determinada cidade e dizer: vamos vir até aqui, porque nós não vamos achar essa jumenta. Pelo contrário, nosso pai agora não está mais preocupado mais com as jumentas, está preocupado com nós, então vamos voltar para casa. Só que o seu moço sabia da história de Samuel, só que naquela época eles chamavam não de profeta, mas eles chamavam de vidente, aqueles que adivinhavam o futuro, ou seja, aqueles que Deus falava com eles, e eles falavam ao povo e acontecia. Então os profetas naquela época estavam sendo chamados de vidente. Aquele moço vai dizer a Saul: eu conheço um vidente que está aqui perto, nessa cidade, próximo a essa cidade, vamos até lá, para que nós venhamos a conversar com ele, e ele vai nos dizer onde está a jumenta. Então Saul concordou com o moço e foi até ali a cidade. E chegando no lugar, perguntaram às moças que estavam a tirar águas: onde está o vidente que está aqui próximo? E aquela mulher disse: olha, se vocês quiserem ver ele, vocês devem se apressar, vocês devem correr, porque ele vai oferecer sacrifício para o povo no monte daqui a pouco, e depois que ele for, vai demorar, porque o povo vai esperar o sacrifício primeiro, vai esperar o profeta falar, depois que eles vão jantar, então vai ser demorado. Então vocês precisam ir agora, para vocês alcançar ele e poder conversar com ele. Então quando eles iam de caminho, aconteceu que Samuel vinha de lá para cá, e os três se encontraram, e Samuel ia para o sacrifício no monte. Vamos estar lendo 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 15 a 27, olha o que nos diz essa passagem. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel.
e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem em que eu já te falara, esse dominará sobre o meu povo. Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é que a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto hoje, comerás comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e o seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que te disse, põe na parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: Eis que isto é o que foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti para essa ocasião, ao dizer: Eu convidei ao povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber as palavras de Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Quando Saul mais o seu moço vai de encontro a Samuel, ele já declara a Saul que Deus já tinha revelado antes. O Senhor, ele diz a Samuel: olha, amanhã vai vir um moço e é assim assado e vai acontecer isso, aquilo, outro, e você declara a ele. Então no dia seguinte, quando Saul vai de encontro a ele revela a Saul o propósito de Deus. Meus queridos, está vendo que toda a história está se encaixando? Está vendo que as jumentas, elas não sumiram por conta delas mesmas, mas era um propósito de Deus ali para aquela família, ali para Saul, por conta que o povo tinha pedido. O Senhor mesmo relata que o clamor do povo chegou até ele. O povo não queria um rei, então Deus vai dar um rei a ele. Então Deus proporcionou uma situação para que acontecesse segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tinha preparado para declarar ali o rei sobre Israel. Vamos ler também 1 Samuel 10, do 1 a 8. Tomou Samuel um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quanto te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem,
o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Olha só o que acontece aqui. Samuel pega o vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul e o declara rei de Israel, o unge como rei de Israel e fala algumas coisas para ele. Ó, você vai chegar até tal lugar e lá vão te dizer que encontrarem as tuas jumentas. Teu pai está desesperado atrás de vocês, não está nem aí para jumenta mais. E você vai chegar em outra cidade, vai ter uns homens ali que vai a Betel, vai oferecer sacrifício ao Senhor. Eles vão te dar ali pães para você. Você vai seguir, vai chegar ali perto dos filisteus e vai ter um grupo de pessoas com adultos, com saltério, com harpas ali. E vão estar profetizando. Você também vai profetizar. Quando acontecer todas essas coisas, você vai saber o que você irá fazer. E Deus vai mudar você em outro homem. Tudo o que foi revelado a Saul aconteceu. Deus mudou o seu coração, ele profetizou junto aos profetas. Suas jumentas foi encontrada e Samuel convocou o povo em Mispa e relatou o que o Senhor fez no meio deles, desde o Egito até aquele momento. E mesmo assim o povo não quis a Deus e quiseram antes um rei. Então Samuel ajuntou o povo em Mispa e assim falou ao povo as maravilhas que Deus fez no meio de vós. Deus sempre governou sobre vós. Deus sempre foi o rei de Israel. Mas vocês não quiseram a Deus e agora vocês pedem um rei. Então é um rei que vocês vão ter. Vocês vão fazer o seguinte. Samuel pede para que eles se colocarem diante do Senhor pelas suas tribos, pelos grupos de milhares. Samuel indica a tribo de Benjamim, a família de Matri, o filho de Quis. Samuel indicou como rei de Israel a Saul. Porém, Saul estava escondido. Essa passagem eu estudando, meus queridos. Até já li a Bíblia umas 4 vezes, mas eu não tinha percebido. Talvez a gente lê, a gente vai estudar, não estuda algumas passagens, mas quando eu estava estudando para fazer esse discipulado, o texto fala claramente que Saul estava escondido. Olha só que interessante. Quando foi para proclamar ele rei de Israel, ele se esconde. E agora o povo pergunta, cadê ele? O Senhor teve que revelar onde é que ele estava. Então o Senhor disse para o povo, está ali no meio das bagagens. Vai lá. E foram lá e encontraram ele no meio das bagagens. Trouxeram ele e o colocaram no meio do povo e o consagraram rei de Israel. Olha só o que diz ali no capítulo 10, versículo de número 24 em diante. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Então aqui nós vemos, meus queridos, no estudo de hoje, Saul é consagrado rei de Israel. O povo vai pedir a Samuel um rei. Samuel se entristece. Samuel olha para Deus como seu rei. Agora olha para o povo com desprezo, olha para o povo com angústia. Tanto que Deus fez para este povo, o quanto Deus foi no meio do povo. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus no meio do povo. E o povo descarta tudo isso. E agora o povo quer alguém invisível, quer alguém que possa governar sobre eles, no qual eles pareçam com os povos vizinhos. O povo quer se parecer com os vizinhos, com as outras nações, no qual também tem seus reis. E Deus vai acalmar o coração de Samuel e vai dizer, olha Samuel, eles não rejeitaram, não foi a você, fica tranquilo. Eles rejeitaram, foi a mim. Tinha a Arca da Aliança, o povo tinha a presença de Deus e agora quer um rei, quer ser parecido com os outros reinos,
Que tristeza para com Samuel. Mas Deus acalma o coração de Samuel. Diz: ele não rejeitasse, não foi a você, Samuel. Ele rejeitou, foi a mim. Então dê a eles o que estão pedindo. Mas fala da forma que eu vou te dizer. Para ele constituir um rei, eles precisam entender o que o rei vai precisar. O rei vai precisar de filhos, os filhos deles, das filhas deles. Vão colocar eles para trabalhar em algumas coisas. O rei vai usar a lavoura deles para alimentar os seus exércitos, para alimentar o seu pessoal, o seu trabalho. É dessa forma. Então o povo vai querer desse jeito. O povo quis desse jeito. O povo queria um rei. Não estava nem aí para o que o rei iria fazer ou deixar de fazer. Então o Senhor vai falar com Samuel também, ó, virá um homem a ti, vai ser dessa forma, e você vai o consagrar rei de Israel. Tudo vai se encaminhando conforme Deus está determinando. O povo está pedindo, Deus vai conceder ao povo que ele está querendo. Segundo o coração do povo, Deus vai atender ao pedido e vai dar o rei a eles. E esse rei se chama Saul, da pequena tribo de Benjamim. Daquele povo mais humilde ali da tribo de Benjamim, Deus levanta um homem no qual a Bíblia está relatando que de aparência era o mais formoso entre Israel. E o povo, olhando para a aparência, se agradou dele, glorificaram, viva o rei, se exaltaram, ficaram felizes. E Samuel despede a todos e cada um foi para a sua casa. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente agora, nesse povo de Israel, no qual o Senhor vinha governando, e agora um homem vai passar a governar todo o povo, mas Deus vai interferir. Deus está no controle. Deus nunca vai deixar o homem sozinho, porque o homem é cabeça dura, porque o homem vai sempre por caminhos tortuosos e Deus vai dirigindo os seus passos. Cuidado com as decisões, cuidado com aquilo que você tem desejado para o seu coração. Cuidado para não tirar os olhos de Deus e olhar muito para o homem. Nós vemos aí um presidente, por exemplo, do Brasil, que Deus o abençoe na condução do nosso país, nas decisões. E tem muitas pessoas idolatrando, tem muitas pessoas tendo ele como um Deus, tem muitas pessoas idolatrando. Onde ele vai, multidões se apertam ali para o ver. Devemos tomar cuidado, porque ainda temos uma pandemia, as pessoas se aglomerando para ver homens, e nós não vemos muitas das vezes as pessoas se juntando para um bem maior, que é ajudar os famintos, ajudar as pessoas que estão aí sem as necessidades básicas do dia a dia. As pessoas estão sem hospitais, sem leito. Nós precisamos nos unir para ajudar essas pessoas. Devemos orar para os nossos governantes, a Bíblia nos diz isso. Devemos ser prudentes nas nossas escolhas diárias, e que nós possamos a cada dia desejar sempre o melhor para nós, com o governo que vem do Senhor, que governa todas as coisas. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.